Presta atenção porque o assunto é saúde. O mês de outubro é voltado à conscientização do transtorno de desenvolvimento da linguagem em crianças. Isso pode significar uma dificuldade acentuada nos pequeninos em se comunicar, em se expressar com clareza. Essas dificuldades podem ser causadas por questões que podem ser tratadas, inclusive, com acompanhamento multiprofissional. Então, para falar mais sobre o tema, a gente está recebendo aqui no estúdio a fonoaudióloga e doutora em Educação, Comunicação e Diversidade, Raquel Souza. Muito boa tarde, doutora. Bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma honra poder falar sobre esse assunto, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala dos pequeninos, a gente fala também da importância, né, do aprendizado, principalmente nos primeiros anos, né? Então, existe uma causa específica, por exemplo, para falar, né, de um tema como esse, o TDL. Primeiramente, o que é o TDL e se existe uma causa específica para isso? O TDL é o transtorno do desenvolvimento da linguagem e é uma dificuldade que a criança tem em adquirir a própria língua. Sim. Imagine que no nosso caso o português. Sim. Então ele não se torna proeficiente na própria língua e tem daí diversas alterações que acarretam no problema de se comunicar, de Sim. compreender e de expressar a linguagem. Quando é que os pais percebem assim que tem algo que não vai de acordo, né, com o aprendizado, por exemplo? Porque os pequeninos começam a aprender palavras, né, logo nos primeiros anos. E aí quando é que percebe que, olha, não está bem adequado? Ele sempre, como é um transtorno, ele é persistente. Sim. Então vai acompanhá-lo durante todo o seu desenvolvimento. Certo. Então é uma criança, vai ser muito diverso dependendo das crianças, mas normalmente ela tem uma perda de vocabulário, então é uma criança que ela não traz robustez para o seu vocabulário ao passo que ela vai crescendo. Então sempre usa o vocabulário simples, as sentenças gramaticais que conversa também são simples, são simplificadas, tem dificuldades com estruturas complexas, por exemplo, perguntas, pronomes interrogativos, narrar coisas longas, então tá sempre, às vezes tenta fazer narrar e descrever, só que o faz de forma muito simplória. Sim. E ao passo que vai crescendo isso vai ficando mais evidente, porque não acompanha oralmente a faixa etária das mesmas crianças. Sim. Aí de que forma a vida dessas crianças ela pode ser afetada se não tiver a ajuda de uma profissional, de um profissional? Então, os prejuízos eles acarretam tanto na vida social, né? Porque imagine que é uma criança que tem dificuldade para se comunicar e não consegue se relacionar com seus pares. Sim. Então tem prejuízos relacionais, tem prejuízos acadêmicos, porque não tem aquela perda de vocabulário. Sim. Quando chega no vocabulário que é o vocabulário escolar, que ele é mais difícil, nós chamamos de vocabulário científico, então a criança vai ter muito mais dificuldade de saber o significado daquelas palavras e dar a resposta correta nas atividades. Então tem um prejuízo acadêmico aí também, bem como um prejuízo profissional também. Então seria um atraso de fala, um atraso de comunicação mesmo, né? Não é atraso, porque o atraso, você recupera. Consegue recuperar? Isso. Nesse caso não? Não. O transtorno não. É claro que evolui com tratamento. Com tratamento, mas que ao passo que a criança vai crescendo, essas manifestações em adolescentes e em adultos, elas são persistentes. Então, isso acompanha ao longo da vida. Nossa. Mas assim, esse tratamento e a TDL, tem cura? O TDL, o transtorno em si, tem cura? Não tem cura. Né? Ele é persistente, ele acompanha durante o desenvolvimento, ele tem tratamento para amenizar essas dificuldades, que é claro que elas podem ficar imperceptíveis, mas em determinada situação, ao passo que você cresce, das suas demandas profissionais, por exemplo, você pode ter uma dificuldade de compreensão e de expressão, clareza de ideias, organizar ideias em palavras e diversas situações que você se coloque no seu dia a dia. Sim. Bem como adultos também, né? Adultos que têm dificuldade de se comunicar, de se expressar ou de elaborar de uma forma mais robusta a sua própria fala, pode também ser um sintoma de TDL. E aí, como é que a gente pode procurar ajuda? Por exemplo, como é que a mãe percebe? Normalmente tem uma idade ideal assim para poder perceber?
Porque pode confundir com atraso da linguagem, né? Eu acredito que esse seja o grande momento de perceber, por exemplo, a dificuldade dos paizinhos deve ser exatamente, nossa, será que é um atraso da linguagem ou um transtorno, né? Isso. Essa diferença a gente faz em consultório. Sim. Porque no atraso, para ser considerado atraso, ele tem que estar discrepante a 6 meses a 1 ano do que esperado para a faixa etária de desenvolvimento. Certo. E isso se recupera. Perfeito. No transtorno, a recuperação ela é lenta. Sim. Então a gente tem um tempo de intervenção que ele é diferente e o dado clínico dá para a gente esses marcadores. Sim. Também a gente não espera, um marcador para transtorno de linguagem, transtorno do desenvolvimento da linguagem, errar gênero com 6 anos. Então é uma criança que fala 2 bola, erra gênero, erra número, erra os plurais, erra o gênero dos substantivos. Então vai falar o cadeira, o mamãe, a papai. Exemplos assim. Então, isso não é esperado com 3 anos. E ao passo que ele vai crescendo, a sentença frasal, ela não acompanha o desenvolvimento. Porque a criança tem até os 5 anos para ela falar como um adulto. No sentido da explicação, da narração, de descrever. E você vê que aquela criança, ela usa sentenças muito simplórias. Então, um discurso confuso vai contar uma coisa para você e essa narração, ela não está tão clara. Fala uma coisa e depois fala outra. Não tem elementos de ligação. Você eu até acho que entende. esse ponto que foi dito aí, eu acho que ajuda muito os paizinhos. Por exemplo, essa de, né, o cadeira, por exemplo. Isso. Né, de colocar, eu acho que facilita o entendimento para os paizinhos e mãezinhas que ensinam corretamente como se pronunciar. Sim. E que já está tendo algum acompanhamento, por exemplo, a poder perceber que tem algo errado, né? Que aí não seria um atraso. Isso, né? porque não é esperado. Não é esperado, Com 3 exato. anos a criança tem que adquirir essa habilidade. Então, já tem 3 anos, tem 4 e ainda tem alguns erros que eles não são esperados para aquela faixa etária. E aí, doutora, nesse caso, procura um profissional. Isso, A partir dos 3 anos, já percebeu que está com antes disso? O atraso a gente percebe com 1 ano e meio. Um ano e meio. Então, a partir de 1 ano e meio, o paizinho e a mãezinha percebe, já buscam ajuda profissional. Isso. Doutora, nós estamos no mês de outubro e aí é um mês de conscientização. Qual é a mensagem que a senhora deixa para quem está em casa? O TDL, ele parece ser invisível, né? É um transtorno complexo, né, que ele precisa de uma avaliação, de um diagnóstico diferencial para a gente poder detectar. Então, a mensagem que é a importância de se propagar, das pessoas conhecerem o TDL, Sim. de conhecer o transtorno do desenvolvimento da linguagem e a gente poder ajudar mais crianças e identificar essas crianças. Por mais que seja invisível, porque não está no corpo, enfim, é muito comum, a estatística é 1 para 12 crianças têm um TDL. Nem todas as crianças que têm TDL, elas vão ter atraso de linguagem, por exemplo, porque elas podem adquirir vocabulário, mas aquele vocabulário não evolui. Então, a criança que fala, mas não fala muito bem. Então, a importância de procurar um fonoaudiólogo, a importância de procurar uma equipe, de procurar ajuda, que os pais procurem ajuda para os seus filhos nesse sentido. Perfeito. Doutora, quero agradecer a participação aqui no nosso programa e as informações aqui, tá? Espero ter contribuído, gente, para vocês de casa, né? A doutora passou aqui informações importantes, é sempre interessante conhecermos, estarmos preparados aí para esses fatores que podem acontecer com os nossos pequeninos, tá bom?